Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo e nessa feliz oportunidade dada por Deus, vamos refletir nas verdades da palavra do Senhor. Então, se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva, clique no joinha e compartilhe com seus contatos. Vamos divulgar as riquezas das verdades da palavra do Senhor. Vamos abordar um tema interessante aqui, sobre a sabedoria deste mundo, a filosofia deste mundo, a sabedoria deste mundo. Deus é o Deus que destrói a sabedoria desse mundo, que condena a sabedoria desse mundo. Por quê? Porque a mensagem da cruz é loucura para os sábios, é loucura. Mas para todo aquele que crê, é o poder de Deus. Então vamos abordar aqui o apóstolo Paulo, evangelizando, falando de Cristo Jesus, para os sábios de Atenas, da Grécia, os mais entendidos daquela época, os filósofos mais famosos. Para isso eu quero tomar 5 versículos aqui como base. Em 1 Coríntios, capítulo 1, e os versículos 19 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. O apóstolo Paulo, após sair de Filipos, nós encontramos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Paulo chegando em Tessalônica. O apóstolo Paulo chega em Tessalônica, e lá ele vai na sinagoga e anuncia Cristo. E haviam lá homens gregos que creram na mensagem de Paulo. E depois também da sinagoga, Paulo anunciando a Cristo, mulheres gregas da alta sociedade também creram na mensagem de Paulo. E vários judeus também creram. Mas a maioria da sinagoga, a maioria dos judeus que não creram, ficaram irados e fizeram uma revolução e tentaram buscar Paulo à noite. Erraram a casa, onde por informação haviam pensado que Paulo estava dormindo lá e entraram, não acharam, mas levaram preso o dono da casa, levaram para se apresentar às autoridades, para dizer onde que o apóstolo Paulo estava. Então a cidade foi tumultuada por causa da pregação do Evangelho de Cristo. Mas Paulo saiu dali e foi embora para a cidade de Bereia. Chegando em Bereia, ministrou na sinagoga, judeus creram, gregos também creram, outros e outros vieram se agregar ao que Paulo pregava. E não houve uma manifestação, não houve um alvoroço em Bereia, como aconteceu em Tessalônica. Mas correndo a notícia de que Paulo estava em Bereia anunciando o Evangelho, sendo algumas horas de distância de barco, poderia demorar mais. Eu estou dizendo poucas horas, 2, 3 horas, no sentido de carro nos dias de hoje, essa distância.
Mas aqueles judeus revoltosos foram navegando e chegaram lá e alvoroçaram a cidade. E Paulo saiu de lá, pegou um barco e foi para a Grécia. Foi para Atenas. Interessante o cuidado e discernimento do apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, é que ele foi aonde havia muitas estátuas e altares dos deuses, o Areópago de Atenas. E Paulo visitou, identificou um altar lá escrito ao Deus desconhecido. Então ele se preparou para falar aos filósofos, aos atenienses, a mensagem de Cristo Jesus. Mas qual é a filosofia? Qual é a sabedoria? O que o inquiridor deste século estava argumentando naqueles dias de Paulo? Lá havia os estoicos e lá havia os epicureus. Epicuro, que lançou essa filosofia tão abraçada naqueles dias pelos gregos e também por outras partes. Epicuro, ele viveu do ano 341 a.C. ao ano 270. Epicuro. Ele ficava filosofando num jardim. É fácil criar teorias andando em volta de um jardim, passeando por um jardim. Quero ver ele ter o papel do Senhor Jesus, indo nos montes, indo nos vales, estando com a multidão, com o necessitado, fazendo arrecadação para ajudar o pobre, curando os enfermos, expulsando os demônios. Jesus não parava. Jesus era dinâmico, era de cidade em cidade, estando com os aflitos, pregando a mensagem e libertando os oprimidos do diabo. Não era filosofando num jardim, como aconteceu com Epicuro. E tinha também lá os estoicos, que houve vários ensinadores, mas o que se destaca é Sêneca. Sêneca, que viveu do ano 4 ao ano 65 depois de Cristo. A filosofia dos estoicos e dos epicuros veio em contramão com o que Paulo estava anunciando. Tanto é que Paulo entrou na sinagoga em Atenas, ministrou a palavra mostrando que Cristo é o Messias, e depois da sinagoga, ele foi para discursar também entre os filósofos. Imagine você, um apóstolo, um homem simples, um pastor simples, entre os filósofos, os mais importantes daquela época. É como se um simples pastor fosse ministrar para os entendidos de Harvard, nos Estados Unidos, Columbia, Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Seria simples perto da credencial que eles têm. Assim era o apóstolo Paulo, entre os estoicos, entre os epicureus. E ele falou: vejo que vocês, atenienses, são tanto supersticiosos. Mas andando eu entre os altares, achei o altar ao Deus desconhecido. E é esse quem eu vos anuncio. E Paulo anunciou a ressurreição de Cristo. E houve discussão entre eles. E eles perguntavam um ao outro, a multidão: mas quem é esse tagarela? Quem é este homem? É pregador de deuses estranhos? E Paulo anunciou a ressurreição do Senhor Jesus. E muitos creram na mensagem do apóstolo Paulo. Olha a ousadia que o Espírito Santo deu a esse servo do Senhor. Mas o que eu quero detalhar nessa reflexão é a filosofia. Filosofia dos estoicos é que não
existe imortalidade. Não existe. Vive-se aqui, aproveita-se aqui e não se tem esperança no porvir. E os estoicos também ensinavam que a pessoa deve confiar na sua moral elevada, nas suas obras, no seu bom caráter, nos seus princípios e em ajudar também as pessoas, mas confiando estritamente em si. E que buscar a Deus, clamar a Deus, seria ignorância, adorar qualquer tipo de deuses. Mas os epicureus ainda eram piores que isso. Eu anotei aqui. Epicuro trouxe na sua filosofia que a morte não é um mal. Enquanto estamos vivendo, a morte não nos alcança. Quando ela alcançar, deixamos de viver. Que absurdo! Isso daí não tem nexo. Porque a morte é um mal. A morte significa separação. A morte é um inimigo. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. No grande dia do juízo final será julgada. Porque Epicuro disse que o sentido da vida é um ciclo de prazer, em que as pessoas têm que aproveitar o máximo de prazer para si mesmo enquanto está vivendo. Dá para perceber que essa filosofia dos epicureus é a mesma que nós vemos nos dias de hoje? Dá para perceber que o tempo passa, as pessoas não sabem o que é filosofia de Epicuro, mas elas vivem isso para si mesmo. Epicureu ensinava: viva para você mesmo. Você é o centro da sua existência. Cumpra todo o seu prazer. Uma das bases dos epicureus, base da filosofia, é que a vida é como uma mesa que se senta para banquetear com todo o seu prazer. E quando está satisfeito, se levanta da mesa satisfeito, porque vem outro e toma o seu lugar para participar da vida. Significa que é a morte quando se levanta da mesa. Isso é um absurdo. Porque se isso fosse verdade, se não fosse mentira do diabo, as pessoas que vivem para se completar o seu prazer, saciar a sua concupiscência, concluir a sua maldade, viver uma vida segundo o seu coração, ser honesto por si mesmo, elas ficam vazias. Elas não ficariam vazias, mas elas ficam. Porque a verdade da vida é que há um vazio dentro de cada um de nós que só o Senhor Jesus pode preencher. Enquanto as pessoas que vivem debaixo de tantos prazeres e não saem com um sorriso no final da sua vida, sai com um vazio, sai sem entender nada, sai demonstrando que aqueles prazeres foram efêmeros, passaram e não são o verdadeiro sentido da vida. Mas tem uma pior ainda dos epicureus. Epicuro deixou escrito assim: os sentimentos íntimos de satisfação e contrariedade, esses são o critério de bem ou mal de cada um. Para falar algo tão fora da realidade assim, só mesmo filosofando em volta de jardim. Ele quer dizer que os sentimentos íntimos de satisfação e contrariedade é o critério de bem ou mal da própria pessoa. Mas como assim? Então quer dizer que se um ladrão tem prazer em roubar, esse é o critério de bem ou mal? Diz isso para o pedófilo? Diz isso para o ocioso, aquele que não quer trabalhar?
Diga isso para o estuprador. De maneira nenhuma. Isso é o contrário. Então, se você vai ajudar uma pessoa doente, ninguém tem prazer de estar ajudando uma pessoa que está doente. Então, isso não é bom, isso é mal. Isso não é parâmetro, não é critério de bem ou mal. Bem ou mal são as obras dos justos que são lavados pelo sangue de Cristo. Aquele que é purificado pelo sangue de Jesus tem boas obras, tem o fruto do Espírito, ama o seu irmão, ama o seu próximo. Isso é o bem. E vencer a carne é vencer o mal, vencer o nosso eu, o nosso egoísmo, a nossa cobiça, a nossa altivez, o nosso egocentrismo. Isso daí é vencer. Vencer o mundo com os seus manjares, com as suas bandejas, com as suas ofertas. E também escapar das astutas ciladas do diabo, dos ardis de Satanás. Meus queridos, quem vive fazendo a sua própria vontade, deixando Deus de lado, está na filosofia de Epicuro. É um verdadeiro epicureu. Aquele que confia nas suas próprias obras pode nem saber, mas é a filosofia dos estoicos. Mas nós cremos em Cristo, pertencemos ao Senhor Jesus e vamos crer no Evangelho de Cristo. Ainda que é loucura para os entendidos dos nossos dias, ainda que choca as pessoas, ainda que é escândalo para algumas religiões, ainda que os que governam esse mundo não concordem, se escandalizem, mas nós pregamos e vivemos o Evangelho de Cristo. A cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a morte do Senhor na cruz, é o poder de Deus na nossa vida que nos dá salvação. Que essa mensagem, essa reflexão possa te edificar. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém.